Olá, quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós postamos um vídeo dando algumas dicas sobre oração, em que destacamos 3 pontos que entendemos serem de suma importância na tratativa da oração. Os pontos que destaquei no vídeo anterior foram: se você vai orar, disponha de tempo. Se você vai orar, tenha um lugar tranquilo e agradável para que você dali converse, dialogue com o Pai. E quando na oração, antes de efetivamente começar a falar com o Pai no sentido de colocar os seus anseios, as suas necessidades, adore e medite. São questões fundamentais para todos nós que vamos investir tempo em oração, que vamos investir tempo nesse diálogo, nessa fala, nessa conversa com o Senhor das nossas vidas. No vídeo de hoje, quero tratar de mais alguns pontos que entendo ser de suma importância para todos nós quando nos colocamos em atitude de oração diante do Pai. Ao orar, ouça a voz do Senhor, ouça a voz de Deus. Muitos de nós utilizamos discursos dirigidos a Deus em lugar de orações, o que transforma a conversa num monólogo e não num diálogo. Para cada pessoa que exclama: "Fala, Senhor, que o teu servo ouve", como registrado em 1 Samuel 3,10, existem dezenas que dizem: "Ouve, Senhor, que o teu servo fala". Acredito que um percentual significativo de pessoas ainda oram nesse sentido. E por vezes todos nós, quando iniciamos essa caminhada da oração, comportávamos assim. Falávamos ao Pai e não dedicávamos tempo para ouvir a voz de Deus, para ouvir a resposta que o Espírito Santo traz e faz com que cale na mente e no coração de cada um de nós. Quando nós paramos para ouvir, Deus traz à nossa memória alguém que necessita de nossa oração, o que nós chamamos de oração intercessória. Ou seja, à medida que eu vou dando tempo para que o Espírito de Deus me responda, para que o Espírito de Deus fale comigo e eu o ouça, eu vou saindo do centro da oração e vou abrindo espaço para que ela envolva outras pessoas, para que ela envolva situações que extrapolam as necessidades da minha própria vida. Até porque a oração é também um momento de partilha, onde nós colocamos a nossa gratidão, as nossas necessidades, a gratidão pelas vidas das pessoas com as quais nós convivemos e as necessidades delas também. Nós apresentamos diante do Senhor questões ligadas à vida de pessoas que nos são caras e, por que não dizer, em obediência à palavra, apresentamos solicitações a Deus, pedidos a Deus, de pessoas que não nos veem com bons olhos e que, porventura, podem até nos ter como inimigos, podem até nos ter como desafetos. A oração deve nos levar a essa consciência de amar incondicionalmente o próximo, independente de quem seja o próximo. Mas para que isso aconteça, eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso sair do monólogo e entrar realmente no diálogo com o Senhor. Uma outra dica, uma outra orientação que eu quero deixar é que quando você for orar, quando nós nos colocamos em atitude de oração diante do Pai, nós precisamos orar com fé. Ou seja, nós precisamos apresentar a Deus um determinado pedido, caso seja o momento de nós fazermos isso ao Senhor, acreditando, crendo que nós já recebemos a resposta do Senhor em relação àquele pedido que nós colocamos diante de Deus. E no que tange as respostas que o Senhor nos dá, é muito salutar que a gente compreenda que Deus pode dizer um sonoro sim, Ele pode dizer um sonoro não, e Ele pode dizer um sonoro espere um pouco. Então nós temos essas 3 possibilidades
ainda que orando com fé, ainda que acreditando, ainda que já antevendo a ação de Deus, essa ação pode vir de forma a não ser tão somente um sim para nós naquele momento. Ou seja, espere um pouco, não. São questões que devem estar assentadas na nossa consciência como sendo resposta de Deus à oração da fé, a oração que eu fiz do profundo do meu ser, acreditando piamente na resposta de Deus. Nós devemos permitir que a resposta espere um pouco, ela não venha desestabilizar a nossa fé. Tem gente que, quando não recebe de imediato um sim, ele desestabiliza, ele meio que perde a fé, por assim dizer. Nós não podemos nos comportar dessa forma, queridos, ainda que no momento primeiro da nossa caminhada de fé, em que nós ainda não estamos maduros na fé, na relação com Deus, quando nós não alcançamos de imediato uma resposta, nós tendemos a ficar desestabilizados na fé. À medida que o tempo vai passando, à medida que eu vou amadurecendo, à medida que eu vou entendendo que Deus pode me dizer sim, não, ou espere um pouco, eu não desestabilizo mais em meio às situações adversas que permeiam a minha vida. Então é interessante nós termos assentado no coração e na mente que da parte de Deus, ainda que eu ore com fé, e eu preciso orar com fé, eu preciso aprender a orar com fé, a resposta do Senhor pode vir dessas três formas. Lembre-se que o Senhor Jesus, durante todo o seu ministério, e aí eu quero estar concluindo a fala de hoje, ele mostrou a importância da vida de oração. Ele não somente buscava o Pai em oração, mas também incentivava as pessoas a se dedicarem à oração. O exemplo de Jesus foi seguido pelos apóstolos, pelos primeiros cristãos e por muitos discípulos durante toda a história da igreja, durante toda a caminhada da igreja. O quanto você ouvir sobre relatos de milagres, de manifestações tremendas, poderosas, maravilhosas do poder de Deus, conversões em massa, cidades transformadas, você pode ter certeza plena de que por trás desses acontecimentos existe um discípulo de joelhos dobrado, orando, clamando, rogando ao Senhor. Existe um grupo de discípulos intercedendo a Deus, pedindo que Ele quebrante os corações, pedindo que Ele conduza a história de uma maneira a ela, de fato, estar acontecendo de acordo com a sua vontade, apesar das intempéries, das dificuldades, apesar do levante do inimigo, apesar das vicissitudes que nós sabemos tendem a querer mudar o curso do rio da história. Todavia, ainda que o rio seja sinuoso em dados momentos, ainda que a corrente do rio muitas vezes se mostre contrário, todos nós sabemos que os rios correm para o mar. Ou seja, a vontade de Deus no final de tudo, os decretos de Deus no final de tudo, a soberania de Deus no final de tudo irá prevalecer. É fundamental então que todos nós, nesse processo de orar, de falar com Deus, nós venhamos a buscar da parte de Deus direção e orientação do seu Santo Espírito, para que estejamos caminhando, para que estejamos sendo conduzidos pelo Espírito dentro daquilo que é a vontade de Deus. Eu sei que muitas vezes nós oramos, Senhor, leva-nos ao centro da sua vontade, mas nem sempre estamos no centro. Mas se estivermos no caminho, o Espírito de Deus gradativamente conduzirá você, eu, todos nós, ao centro da vontade de Deus, e chegaremos, enfim, àquele fim último, projetado, idealizado pelo Senhor, que é gozar da eterna presença dele. Querido, querida, faça uso dessa ferramenta, a oração. Seja obediente às prescrições da palavra do Senhor e ore. Ore com fé, ore crendo, ore acreditando. Nesse seu processo de orar, ouça a voz de Deus. E acima de tudo, seja sempre agradecido, porque somos chamados a dar graças a Deus
em todas as coisas. Todavia, é fundamental que a gente não só agradeça no geral, mas também no específico. É fundamental também que, nesse processo de fala, se o Espírito de Deus me levar a perceber que há algum pecado a ser confessado, algum pecado do qual eu preciso me arrepender, que eu também o especifique nessa fala que eu estou tendo com o Senhor da minha vida. Meu amado, minha amada, deixei nesses 2 vídeos algumas orientações, alguns direcionamentos que dizem respeito a essa caminhada de oração. É evidente que o Santo Espírito vai nos dando muito mais orientações, extraímos da própria palavra tantas outras instruções a respeito do como orar, do porquê orar, e cada um de nós, nesse processo de crescimento na caminhada cristã, todos nós vamos então crescendo nessa maneira de falar com Deus, nesse modo de caminhar durante a vida cristã, tendo Cristo Jesus como Salvador e Senhor e como aquele que nos chama ao centro da vontade de Deus, sendo Ele próprio o sumo exemplo disso. Que Deus te abençoe, te conceda um excelente dia, um excelente final de semana. Eu sou o pastor Valdenir Duarte, aqui da Igreja Batista Monte Oreb de Dourados, Mato Grosso do Sul. Até o próximo vídeo.